parece não ter jeito. Não é verdade, igreja? Então ele diz assim, esperei confiantemente. Aí quando ele fala assim, ó, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, é que ele estava mesmo no fundo do poço. A lama não fica no fundo do poço? Aí você vê que ele esperou confiantemente. Basicamente, é você, na adversidade, na dor, na derrota, aparentemente, você continua, você mantém a autoestima, você continua com a cabeça erguida, porque você conhece a Deus. Só consegue esperar confiantemente quem conhece. Às vezes a gente até acha que está demorando, mas o que Deus prometeu, eu e você vamos provar o que Ele prometeu. A coisa vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Porque não são projetos de homens, não são promessas de homens. Não. Homens perecem e mentem, às vezes. Tem uns que mentem o tempo inteiro. Né? Uma vez eu vi até uma brincadeira assim, fulano de tal, mente brilhante. O outro lá, mente sei o quê, o outro, aí botaram um outro lá, um conterrâneo, nós vamos botar mente demais. Falei, olha, eu achei legal aquilo lá. Pelo menos. Não, mas o outro também era, botaram o Einstein, né? Botaram mente brilhante, é verdade. Aí botaram o cabra, mente demais. Falei, mas como tá bêbado também, né? Mas aí, olha só. Esperar confiantemente na adversidade, e ele precisou disso, hein? Várias vezes, ó. Confiança em Deus, de quem é o Salmo? E quando ele citou, ou ele proferiu essas palavras, ele deixou esse ensinamento para nós. Ele estava fazendo o quê? Estava fugindo de quem? O filho queria dar um abraço nele? Matá-lo. O Absalão, um dos filhos de Davi, concebeu essa ideia maligna de que deveria matar o pai. Ele queria matar o pai. Eu sei que tem gente que quer me matar, só que é diferente. É diferente. Tem gente que quer me ver morto, só que é diferente. O próprio filho traçou uma estratégia, aliciou alguns, alistou no exército dele, criou um exército de rebelde, falou, vamos matar o Davi. Ah, mas o Davi é seu pai. Pois é, mas nós vamos matá-lo. Vocês vão ser recompensados, nós vamos matar ele. Davi fugia porque ele não era de fugir. Quem lembra que o Davi enfrentou um gigante Golias, que era muitas vezes maior do que ele, mais forte, só com uma baleadeira, estilingue, atiradeira, depende da região, né? Aquele negocinho de matar rolinha. Matou um gigante. O negócio de matar rolinha, matou um gigante. Ele não era de fugir. Só que ele fugia porque ele Davi, sendo um servo do Senhor e amando o filho, ele não queria enfrentá-lo. Mas se ele enfrentasse, é claro que ele ia levar vantagem, porque Deus era com ele, mas ele não queria. Então ele fugia. Você acha que doía no coração de Davi saber que o filho queria matá-lo? Sim ou não?
Sim. Aí ele diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Tem hora que eu também vejo assim, sabia? Eu sempre tive adversário, mas eu acho que ultimamente eu estou tendo mais adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim. Olha só, são muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Quem é que dizia isso? O Davi dizia que não há em Deus salvação para ele? Você está acordado? São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Quem é que dizia isso? Os adversários. Presta atenção. Os adversários. Você deve ter ouvido já essa expressão: nem Deus pode ajudá-lo. É mais ou menos por aí. A estratégia estava tão bem montada, e os inimigos se prepararam de tal maneira que eles chegavam a dizer: ele não escapa, dessa ele não escapa. Não há em Deus salvação para ele. Aliás, a gente ouve isso hoje em dia, né? Eles falam muitas coisas e normalmente eles colocam assim, essa semana botaram assim: veja o fim do Valdemiro. Aí botaram um sujeito num caixão, só que esse aí não parece comigo não. Eles conseguiram me botar num caixão uma vez, assim, a meu rosto. Mas esse aí não era eu, não. O cara era mais feio do que eu ainda. Falei: esse cara não sou eu, não. Acho que o bispo antes viu isso aí, não viu? Cadê? Você viu? Aquele lá não é eu, não. Você que falou que não era eu, né? Eu falei: ó, que bom, eu estou vivo. Você que falou. Após, fica tranquilo que não é o senhor, não. Eu falei: ó, mas... não, o sujeito deitado lá, isso não tem nada a ver comigo, não. Nada a ver. Eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem. Mas isso é antigo. Eles diziam acerca do Davi, a respeito do Davi: não há em Deus salvação para ele. Aí é que eles se enganaram. Por quê? Porque em Deus há salvação para todos. Todos os que creem. Todos os que creem. Nem Deus pode livrá-lo, eles diziam, em relação a Davi. Olha lá. Ao versículo 3, o Davi entra e fala: porém, tu, Senhor, és o meu escudo. O que é escudo? O que é escudo? Escudo é o quê? Ah, escudo é proteção? Eu já vi a polícia com um negócio assim no braço. Aquilo é um escudo? Vai diante, né? Proteger, ele vai diante. Ah, obrigado. Mas você acha que eu sabia disso? Sabia, sim, senhor. O escudo, ele sofre os ataques primeiro, não é isso? Está na frente, é. Se você atacar alguém que está com escudo, você vai esbarrar no escudo. Se alguém atacar você ou a mim, vai esbarrar em Deus, porque Deus é o nosso escudo. Amém? Agora, para o sujeito dizer não há em Deus salvação para ele, é maluco, né? Ignorante. Deus é a nossa salvação. Essa salvação aí, essa palavra salvação, é no sentido de preservá-lo, né? Preservar a integridade, ou seja, não deixar acontecer danos. Eles queriam dizer o seguinte: nós vamos acabar com ele, ninguém pode livrá-lo. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. O que é exaltar a cabeça?
levantar. O Senhor é quem levanta a minha cabeça. O Senhor é quem levanta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. É que as circunstâncias, o momento, não era muito favorável para Davi proferir essas palavras. Eu já vi gente exultando. Por exemplo, você viu os testemunhos de hoje nas redes sociais? Paraplégico, outro leproso, outro. Aí, quando recebe um milagre desse, é relativamente fácil a pessoa. Deus é maravilhoso, Deus faz, eu sou prova, não sei o quê. Agora, o sujeito correndo pelo deserto do filho para não morrer e falar essas palavras, aí tem que conhecer a Deus. Tem que conhecer. O que exaltas a minha, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me. Depois da resposta, é fácil falar isso. Quero ver você falar antes da resposta. Como essa senhora tia falou aqui, ó. Falei para ele, se você for lá, eu posso te abraçar. Mas com base em que? Ela falou, eu vi aqui. O Davi, ele sabia que ia passar aquele momento. Deus, ele fala para nós através das mensagens, das palavras, dos louvores, das orações, para ver se eu e você conseguimos absorver e entender que os momentos ruins vão passar. Vão passar. Aliás, a Bíblia já... Até no mundo a gente aprende isso, a gente não percebe. Às vezes você vê uma pessoa triste, aflita. O que você tem, fulano? Eu estou passando por uma situação difícil. Olha só, ela nem sabe o que está falando, mas ela própria está confessando que aquilo ali é passageiro. Entendeu, Miguel? Foi Deus que fez isso. Você já deve ter usado essa expressão, eu estou passando por um momento difícil. Esse eu estou passando, é inconsciente, mas você próprio está confessando. Você sabe que vai ficar para trás aquilo. Você só está passando. Quem já usou essa expressão? Eu estou passando por uma depressão, eu estou passando por uma... Passando, está passando. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Amém? Coloca no texto, por favor. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele o quê? Do seu santo monte me... O santo monte de Deus é aonde? É São Roque? Hã? É o céu, é isso mesmo, é. Tem gente que já está querendo correr para São Roque. Tem um bispo no estado aí que falou assim, eu vi um monte extraordinário lá, mas lindo, mais grande assim. Eu falei, meu Deus, um dia eu vou subir aí e falar, é área militar. Eu falei, não, eu vou conversar com o exército lá para me autorizar a ir lá orar. Muito bonito, mas lindo, gigante assim, maior do que o São Roque. Aí ele falou, eu tô querendo fazer uma caravana com os pastores para ir no Monte São Roque. Eu falei, não faz isso, bispo. Olha o monte aí do lado, irmão, você está com medo de subir aí? É isso mesmo. Mato Grosso, foi, bispo. O bispo ontem estava junto. Foi ou não foi? Você viu ele falando? Estamos comprando passagem. Eu falei, não entra nessa, rapaz. Sobe esse monte aí do seu lado. Você está com medo de quê? De onça? Lá deve ter muita onça, né? Lá no Mato Grosso do Sul. Deve ter muita onça lá no monte, que é uma mata, mas é muito alto. Lindo. Eu falei, não entra nessa não, irmão. Sobe aí, ó, e ora por mim, hein? E se você quiser, eu venho para subir com você aí, com os pastores.
Aí, Deus escuta do santo monte, ou seja, do céu. Você já ficou sem... Esse menino não está dormindo, ele falou isso aí, não falou? Quem ouviu isso? Por que ele não está dormindo? Por quê? Dores e medo. Na verdade, isso aí causa pavor mesmo, porque como é uma doença que não tem tratamento, trata, mas não tem resultado. Isso aí aconteceu com tanta gente. Imagina o que passa na cabeça dele quando ele deita. Eu nunca vou me livrar disso. Entendeu como é que é? O Davi, o mesmo Davi, no Salmo 139, ele falou: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo. Tem jeito de alguém arrumar a cama dele no abismo? Você sabe o que ele está dizendo? Ele fala assim: se subo aos céus, lá estás. Ele subiu ao céu alguma vez, quando naquela época? Não. Não é esforçar não, filho. Você consegue mais? Tem cadeia no céu? Hospital? SPC? Serasa? Fala alguma coisa aí que assusta até a gente, vai. Fala aí. Tem greve? Lá no céu tem? Assalto? Tem ladrão lá? Tem mentiroso? Não, essa raça não entra. Os mentirosos não entram, está escrito. Se suba aos céus, lá estás. Isso é estado de espírito. Você deve ter ouvido a expressão fulano. Alguém falando assim: puxa, minha casa é um cantinho do céu, não sei o quê. Eu estou no céu, é contente. Lá no céu não tem tristeza. Então, quando alguém está muito contente, a expressão: puxa, fulano está no céu. Se subo aos céus, lá estás. Ou seja, se eu estou bem, o Senhor está comigo. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, você faz a cama para quê? Para dormir. Se eu vou dormir e fico pensando nos problemas, que é o inferno nessa hora, o inferno na vida de quem tem muito problema é na hora de dormir. Vem tudo na mente, está ali tranquilo, aí começa a passar. Aí fica assim, e pensando em coisa que não existe. Amanhã eu tenho um médico, será que o médico vai dizer? Amanhã eu tenho um fórum. Amanhã eu tenho um julgamento assim. Amanhã eu tenho que pagar isso, eu não tenho dinheiro. Amanhã. E vira um inferno, um abismo a sua cama. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, olha lá. Lá estás também. Traduzindo, se você está no céu, Deus está com você. Aliás, não sei nem dizer, nesse caso não sei nem dizer, né? Mas se você está no abismo, Ele não te abandona, não. Ele está com você também. E tanto com você, Ele vai te tirar do abismo. Ele vai te tirar do abismo. Coloca no texto de hoje. A gente dá uma fugida lá e volta. Olha só. Deito-me e pego no sono. Olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? Eu admiro muito Davi. Tem gente aqui que olha assim e fala: eu admiro a fé do apóstolo, mas... Gente, eu não sou digno nem de falar no nome do Davi. Sabe por quê? O filho, planejando a morte dele, decidiu matá-lo. Falou: não sossega enquanto não matar. E Davi, arrumava lá a caminha dele, deitava. Olha lá. Como é que o sujeito vai pegar no sono
com o filho na porta da casa dele, com um exército. É que ele era um sujeito fora da curva. É assim que fala aí fora? Tá certo? Tem milagre demais hoje. E Deus está fazendo milagre agora nessa palavra, hein? Você sabia? Deito-me. Meu filho está lá fora com um monte de soldado, afiando a ponta da lança para me atravessar, e eu estou aqui dormindo, sonhando. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Gente, é tremendo, né, gente? Ele era como nós, assim, um sujeito, um homem, né? Aliás, se você for ver lá na origem, lá na infância, ele nem era considerado um sujeito com uma vida promissora, assim. Eu diria sabe aquele aluno que a professora ou o professor bate o olho e fala, esse aí vai longe. Ele não, ele foi colocado para fazer aquele serviço pesado pelo pai, cuidar dos ovelhas lá, dos cabritos. Tanto é que quando Deus falou para o Samuel, o profeta, vai lá na casa do Jessé ungir um dos filhos dele a rei, ninguém pensou nele. E também só quem perguntasse, Davi, você acha que vai ser rei? Eu, rei? Rei de quê? Mas Deus escolheu ele. Sabe por que Deus escolheu? Eu acho que nos escolhidos ali tem isso, hein, no meu livro. Deus escolheu por causa do coração dele, sabe, igreja? Ele amava a Deus com muita força, com muito amor. Ele errava também, mas ele amava a Deus. A força da sua oração não está na sua inteligência, não. A eficácia da sua oração está no quanto você ama a Deus. Numa das minhas mensagens no canal, eu falei do testemunho que Deus deu acerca do Jó. Se você for olhar o tamanho de Deus e o tamanho do homem, Jó era como nós, assim, já devia ter 1,75 m, 80, sei lá. Talvez até fosse baixinho. O Davi era baixinho. O Davi já era mais baixinho. O Davi era o caçula, né? Caçulinha. O Davi era o filhinho da vovó. Porque ele, caçulinha, né? Mingauzinho, maisena, tal coisa. Eu colava nos caçulas só para comer a rapinha do mingau. Porque os caçulinhas tem mingauzinho, tem coisa. Aí eu colava. Mas aí, o Davi, ele amava com tanta força a Deus. Eu estava vendo a mensagem sobre o Jó essa semana. Aí Jó, ele estava feliz da vida, com suas fazendas, filhos, e alegre. E o diabo procurando alguém para fazer mal. Porque o diabo, só que não é só o diabo, né? Quem também faz a vontade do diabo já acorda querendo atrapalhar a vida de alguém. Mas o diabo, ele amanhece o dia, ele já, né? Sabe que o diabo gosta muito de vir na igreja também? Você sabia? Ah, não? A senhora não sabia? Ah, desculpa se eu assustei a senhora. Olha o que diz a Bíblia. Num dia em que os filhos de Deus... Você quer dizer que o diabo foi lá no céu? Você está bem? Você acha que Deus só reúne os filhos dele lá? Rapaz, você tem que aprender muita coisa. Você acha que ele foi lá no céu? Você acha que o diabo entra no céu? Se ele foi jogado lá, se ele foi expulso, jogado, ele consegue entrar lá? Você ensina isso na igreja? Espera aí, ó.
Como é que o diabo vai entrar no céu? Se o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, se ele não se arrepender dos pecados, ele não entra, como é que o diabo vai entrar? Ah, é porque no filme da Compadecida, não é isso? Tem um julgamento lá, Jesus fala, vai nessa aí. Diabo entrar no céu, só for no céu da boca do cão. É ruim. Pera aí, bispo, cuidado, nego. Presta atenção nos ensinamentos aqui, né? Ó, do caipira, né? Deus estava reunido com seus filhos e quem aparece? Quem sabia que Deus está aqui hoje? Ele está aqui por quê? Ele está por causa dos filhos que estão reunidos. E o diabo fica lá na porta, ó. Que nem aqueles caranguejinhos da praia, viu? Fica uma patinha, viu? Eu esqueci o nome daqueles caranguejinhos lá no Nordeste, eles falam. Maria Farinha, sei lá. Maria Farinha não, sei lá. Tem um nome lá. Ele fica com a patinha assim, ó. Chama maré, não sei o que lá, chamando a maré. O diabo fica assim. Então o diabo se apresentou lá. Deus falou, você está vindo de onde? Eu estava rodeando a terra. O diabo fica rodeando a terra. Por que ele rodeia a terra, você sabe? E tem lugar que ele para mais. Tem lugar que é tanta desgraça que você vê que o diabo está meio parado para aquele canto lá, entendeu? É guerra, fome. E aí Deus falou assim, você viu meu servo Jó? Interrogação. Deus perguntou para ele, porque ninguém, quem foi que falou isso aí, igreja? Foi Deus? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Rapaz, a gente fica todo cheio quando alguém elogia a gente, né? Não é verdade? É vaidade nossa, né? Eu cheguei ali, alguém falou, apóstolo, que look, até deu uma arrumadinha no colete. Não, rapaz, o ser humano Alguém falou assim, que roupa bonita, eu fiz assim, ó, tirei os pelinhos. Rapaz, o ser humano é assim. A esposa, quando capricha mesmo na roupa, ela passa umas 3 vezes na frente do marido. Ela esquece as coisas, volta. Isso é do ser humano. E quando o marido põe um negócio melhorzinho também, ele, né? Ele olha para a mulher e dá uma olhada assim, tal coisa. Para ver se sai alguma coisa, entendeu? Mas olha quem elogia o Jó. É muito forte isso. Deus fala assim, ninguém há na terra semelhante a ele. Quem era o homem mais completo da terra? Quem era o homem mais rico da terra? Quem era o homem mais espiritual da terra? Jó era tudo de bom, porque não sou eu que estou testemunhando, o próprio Deus falou, ninguém há na terra semelhante a ele. Deus erra? Deus não erra. Deus falou, Jó é a minha alegria, o meu orgulho, é a minha felicidade. Jó é a minha referência. E o diabo então investiu pesado contra ele. Porque quanto mais você agradar a Deus, mais o diabo vai querer investir contra a sua vida. Só que mais Deus vai te honrar e vai fazer proezas através da sua vida. Presta atenção. E tem gente que fica até preocupada. Puxa, eu sou fiel, eu vou na igreja, eu busco, eu oro. Olha o que acontece.
acontece porque você é especial, você é importante para Deus. E quem é importante para Deus, Satanás vai investir contra, vai virar o canhão. Mas vai ser envergonhado, porque Deus é o nosso... Esqueceram? Deus é o nosso escudo. E não foi só essa vez não, hein? Ao diabo, é claro, você dá tudo para ele é rico, ele é não sei o quê, ele tem filhos maravilhosos, ele tem a família assim, ele tem tudo. Aí Deus falou, ele instigou Deus, né, contra o Jó. Aí Deus falou, pode tirar as coisas dele então. Aí o Satanás de novo entra numa reunião de Deus. Deus fazendo a reunião com os filhos, aí chega o Satanás. Eu estava fazendo uma reunião lá em Anápolis, o Satanás entrou lá na reunião. Só que ele entrou assim de carne, vestido num cara lá. Aí o cara, que eu sou formado, que não sei o quê. E filmou e fez no canal dele, falou, Deus não existe. Deus usou essa expressão, Deus não existe. Ainda bem que ele falou Deus não existe, porque Deus não existe mesmo, Deus é. Só existe aquilo que foi feito, aquilo que surgiu. Deus é sempre eterno. Ele nem sabe o que está falando, diz que é culto. Nem sabe o que está falando. Aí esse mesmo cãozinho entrou lá no Maranhão. Só que lá no Maranhão, ele começou a gritar, a mulher foi curada perto dele lá, um milagre extraordinário. Ele começou a gritar, isso é mentira, isso é o quê? Aí o segurança lá, na reunião no Maranhão, acho que é Maranhão, no ginásio, chamou a polícia. E o bom é que a polícia chegou, ele fardada lá, ele ainda estava gritando e perturbando. Aí a polícia falou, você está preso. Preso por quê? Perturbação ao culto. Olha, tem policial que conhece, hein? Isso é crime. É lei, é. Você está preso. Aí levou ele começou a mexer com as perninhas assim. Ai, eu vou ficar revoltado. Ficou mesmo, né? Ficou histérico. Ficou valentão. Eu só percebi, eu não estava vendo nada, eu só percebi porque ele deu um tapa no vidro do ginásio. Pum, aí eu olhei, aí estava lá com as perninhas. Ele não queria ir, né? Ele não queria ir, por isso pegou aqui, ó. Aí, rema, pedalinho, valentão. Você é covarde, rapaz, cuidar da sua vida, rapaz. Foi falar besteira. Porque Deus é, e ninguém pode provar o contrário. Eu não sou nada, mas eu tenho provado para vocês que Deus é. Eu tenho mostrado para vocês. Porque ninguém pode fazer isso que você vê, ninguém, só Deus. Então, o Satanás tirou tudo que ele tinha. E ele continuou fiel. A mulher dele falou assim, você vai continuar fiel, íntegro, inutilmente? Olha lá, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A esposa de Jó falou, é forte isso aí. A esposa dele era incrédula? Não. Ela era crente também. Ela era, para as outras mulheres, para as pessoas, para a sociedade, era um exemplo de uma mulher crente. Só que ela não suportou ver o marido daquele estado e a situação deles, econômica, desabou. E tem muito crente que o pilar de sustentação dele é o que ele recebe, é a qualidade de vida, o padrão de vida. Se ele sentir a miséria ou a dor, pode ver que o Moisés orou assim,
O Moisés foi criado num palácio. Quem sabia disso? Moisés fez faculdade. Moisés era culto, era um príncipe. Comia do bom e do melhor, camarão do rio Nilo, que esse camarãozão parecendo um crocodilo, caranguejo. E numa das orações dele, ele falou: Senhor, se me tratas assim, mata-me e não deixa eu ver a minha miséria. Olha lá. Não me deixe ver a minha miséria. Moisés sabia o que era miséria, mas na vida dos outros, na dele não. Não deixa eu ver a minha miséria. Talvez ele pensasse assim: puxa, se eu ver a miséria que eu vejo na vida dos outros hebreus, que sofreram, talvez eu não resista, entendeu? Então ele pediu para Deus isso. Talvez vocês não tenham atentado para isso ainda. Mas é interessante isso, para ensinamento nosso. Tem gente que não suporta, tem muito crente que não suporta a tribulação, a perda. Por isso que as igrejas que não pregam o evangelho, que Paulo estava se referindo, ela tem vida curta. O sujeito só prega paraíso, aí quando chega o texto do deserto, o sujeito desiste. Entendeu como é que é? Mas eu faço questão de chegar e dizer para vocês assim ao vivo: ô, gente, eu estou muito atribulado. Quem já viu falando isso aí? Eu sou gente que nem vocês. Mas eu sei que o Senhor é meu escudo. A mulher de Jó era exemplo, era crente. Mas ela não aguentou a miséria. Jó suportou a miséria. As sugestões para ele blasfemar, murmurar e abandonar Deus. Ele até zangou com ela e falou: você está doida? Você fala como qualquer doida. Tudo que a gente teve até hoje foi Deus que deu. E se ele tirou, é dele. Rapaz, é muito forte isso. E nem era Deus que tinha tirado, ele só permitiu o diabo tocar. É muito forte. Eu queria dizer para vocês o seguinte: ame a Deus sempre acima de tudo e de todos. A força do homem está nisso aí. Está aí. Ame a Deus. É o que interessa. Esse é o mandamento principal. Ame a Deus, porque você vai perceber a força de Deus na sua vida. Defeito você tem e terá sempre. Todos nós temos. Agora ama a Deus com todas as suas forças. Com todas as suas forças. E não troque o amor de Deus por nada. Por nada. Por nada. Nem por ninguém. E se o Moisés pediu para Deus não deixar ele ver a miséria dele, ele deve ter pensado: será que eu vou aguentar? Né? Porque não é fácil. Mas aí, o Satanás se apresenta de novo numa outra reunião que Deus estava fazendo com os filhos dele. E Deus falou: está vendo de onde? Estava lá na terra de novo. Você viu meu servo Jó? O tal do Satanás é um cão. Mas não é cão que nem os cachorrinhos que eu tenho lá, entendeu? De novo, ó. Aí Deus falou: você viu meu... Deus provocou ele: você viu meu servo Jó? Só que ele já não podia falar das fazendas, do gado, de nada de Jó, bens materiais. Ele falou assim: mas ele está com a saúde perfeita, pele por pele. Ele falou: não foi? Ele falou isso aí, filho? Põe lá. Vamos ver se... Ele falou um negócio assim, não falou? Pele por pele. Olha lá. Ele continua com a saúde.
Ele parece que fez aquele negócio lá na clínica, aquele negócio do facial, é Botox, né? Botox. Olha o diabo lá, o Jota lá bonitão, olha a pele dele, com aquela idade, jovem. Deixa eu botar um Covid-19 nele. Deixa eu botar uma lepra, hein? Deixa eu botar um trem nele lá, para ver. O tal do diabo não é fácil não, pai. Mas Jó venceu porque ele amava a Deus. Deixa eu te falar, nenhum ser humano na terra pode te dar vitória, porque a vitória é de Deus, Ele que vai te dar. Mas você sabe como é que Ele vai te dar? Você amando Ele com todas as suas forças, em qualquer circunstância da vida. Davi disse: deito-me e pego no sono, acorda, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Meu Deus do céu. Que situação. Mas no final das contas, Davi sempre prevaleceu. Deus não muda. Os homens mudaram. As pessoas mudam. Tecnologia, tudo. Mas Deus, Ele permanece o mesmo. Deus fez eu e você para que pudéssemos amá-lo, testemunhar acerca dele. E você não pode gostar de Deus só porque Ele te deu um emprego, uma casa própria, um automóvel, uma fazenda, ou uma cura, não. Você nasceu dele, você existe porque Ele soprou o fôlego dele. Então, você tem que amar Deus incondicionalmente. E Ele tem te dado provas de que se você espera nele, Ele aparece, Ele se manifesta. Jó falou isso, Jó quando estava no fundo do poço falou: eu sei que o meu Redentor vive.